Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E no programa de hoje você vai conhecer a piscina de Siloé, onde Jesus operou um dos mais belos milagres relatados no Evangelho de João. Jesus, num sábado, curou um homem que era cego de nascença e, a partir dali, revelou mais uma vez o seu papel como Messias e Salvador da humanidade. Você quer conhecer o tanque de Siloé original? Você quer conhecer o lugar onde tudo isso aconteceu? Então não sai daí, porque Evidências está só começando. Esses degraus pelos quais eu estou descendo aqui são o resto de uma piscina, vamos chamar assim, do tempo de Cristo. Jesus esteve aqui. Você tem apenas um canto dela, mas onde eu estou sentado aqui, havia água, talvez a água fosse até esse nível, e pelos degraus as pessoas desciam e se banhavam nessa piscina aqui, ou melhor, nesse tanque. Eu estou justamente no tanque de Siloé, e de acordo com o Evangelho de João, ocorreu um milagre de Jesus relacionado a um cego e esse lugar onde eu estou aqui, o tanque de Siloé. Bem, eu vou ler aqui na Bíblia o episódio que teve lugar aqui na piscina ou no tanque de Siloé. Ele está em João capítulo 9 e eu aconselho você, se tiver uma Bíblia, a acompanhar comigo. Se não, depois de assistir esse programa, você pode ler com calma na Palavra de Deus. E é emocionante para mim poder passar ou transmitir essa informação para você lendo a Bíblia, onde tudo aconteceu. O Evangelho de João, capítulo 9, diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Esta indagação dos discípulos sobre quem havia pecado para que aquele homem nascesse cego diz respeito a um senso comum da época em que os filhos são responsáveis ou responsabilizados por erros dos pais. É lógico que na Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Contudo, a Bíblia também fala que o filho não pagará pela culpa do seu pai. Contudo, naquela época, havia quase uma ideia, digamos, sequencial, de que filho de peixe, peixinho é. Então, se o seu pai foi mau, você também será mau. Jesus quis acentuar que cada um de nós temos responsabilidades diante de Deus. E muitas coisas que acontecem em nossa vida não é por causa de pecados guardados, mas é para que se manifeste em nós o poder de Deus. Em outras palavras, Deus age de maneira providencial, muitas vezes de forma oculta, nos atos, nos eventos da história. Vamos continuar a leitura. O Evangelho diz: Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isto aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto ainda é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. A palavra Siloé, de fato, significa enviado em hebraico e também em aramaico. Ela tem esse nome porque na época do rei Ezequias, eles já tinham uma forma de trazer a água desde a fonte do Gihom até esse lugar aqui. Então essa piscina, na verdade, seria um reservatório de água para a cidade de Jerusalém. Nós temos aqui, eu vou mostrar para você depois, o túnel de onde a água vinha originalmente e inundava esse lugar aqui. Agora aconteceu uma coisa. Depois do cativeiro da Babilônia, mais propriamente a partir do 2º século a.C., os judeus inauguraram uma prática religiosa chamada Tevila, que é quando você mergulha o seu corpo na água para se purificar
antes de fazer qualquer oferenda ou apresentar-se numa liturgia diante de Deus. Esta purificação dos judeus tinha a ver com seus ritos legais. Seria o seguinte: antes do cativeiro da Babilônia, os judeus sempre entendiam que a quebra da aliança é que traria o inimigo, a fome, a destruição. E por eles terem, de fato, quebrado a aliança, Nabucodonosor veio com os babilônios, destruiu Jerusalém, destruiu o templo e a cidade querida. Na época das festas religiosas de Israel, como a Páscoa, por exemplo, a cidade de Jerusalém ficava repleta de peregrinos. A população aqui aumentava exponencialmente. E sendo assim, você precisava de muitos ambientes com água limpa para que as pessoas pudessem, simbolicamente, purificar-se, mergulhar nessa água e assim ir até o santuário, até o templo. E foi provavelmente numa dessas festas religiosas em que Jesus saiu lá da Galileia e veio para Jerusalém que teve o encontro, o episódio desse cego de nascença. Agora veja que interessante. Este ocorrido se deu num sábado. E no sábado, uma das várias regras que havia era não produzir barro. Eu vou explicar isso melhor e você vai entender, porque você pode estar se perguntando, mas qual o problema de fazer barro no sábado? Antes do cativeiro da Babilônia, a lei de Deus era algo que protegia o povo. A lei funcionava como uma espécie de cerca ou de muro de proteção. Porém, depois do cativeiro da Babilônia, com esse medo que eu já mencionei, de quebrarem a lei, quebrarem o pacto e Deus acabar mandando de novo a maldição, os inimigos, o que eles fizeram? Transformaram a lei de muro de proteção a elemento a ser protegido. Em outras palavras, se antes a lei era algo que nos protegia, agora a lei se tornou algo que deve ser protegido, porque eles não queriam de maneira nenhuma quebrar a lei, nem permitir que algum dos cidadãos quebrasse a lei e todo Israel pagasse o preço. Suponhamos, portanto, que na lei está escrito que no sábado você não pode exercer trabalhos. Tudo bem, mas imagine que um homem que faça jarros de barro, no sábado cuspa no chão. Ele vai estar fazendo lodo, porque o cuspe vai bater na terra ali e vai fazer um lodo, vai fazer um barro. Aquele homem estaria, de certa forma, fazendo barro, estaria trabalhando. Então, entenderam que poderia ser uma quebra da guarda do sábado e criaram emendas adicionais, como, por exemplo, no sábado não pode cuspir no chão, não pode subir em árvore, não pode olhar em espelho. Se um objeto cai da mão direita, da mão esquerda, você só pode pegar com a mão direita e assim por diante. E Jesus, dessa forma, transgrediu o sábado. Mas atenção, Jesus não transgrediu o sábado de Deus conforme Deus ordenou no mandamento. Ele transgrediu o sábado da tradição dos judeus, aquele sábado das emendas legalistas do judaísmo. E Jesus transgrediu o sábado, naquele contexto, em dois momentos ou em duas situações. Primeiro, de ter cuspido no chão, de acordo com a quebra dos regulamentos judaicos do Shabat. E segundo, por ter curado um homem no sábado. Você percebeu como que nós podemos tirar várias lições de todo esse episódio? Muitas pessoas, às vezes, preferem mais as suas convicções do que as evidências dadas por Deus. Eu digo isso porque, na sequência, os fariseus questionaram o cego e até ameaçaram o cego porque queriam, de qualquer maneira, tirar do ambiente a prova cabal de que o Messias estava ali e curou aquele homem. Nós também podemos tirar aqui a lição que Cristo hoje deseja realizar em nossa vida, na minha e na sua, o milagre de nos fazer enxergar um pouco mais além, enxergar a vida como ela é, enxergar o plano espiritual, o grande conflito entre o bem e o mal e nos posicionarmos ao lado de Deus. Portanto, se tem uma oração que eu acho que todos nós podemos fazer, é uma oração análoga à de muitos cegos do passado. Senhor, permita que eu veja. E como eu disse, é uma emoção muito grande poder contar ou recontar essa história para você, lendo a Bíblia 2000 anos depois, no exato local onde tudo aconteceu. Bom, mas eu quero que você conheça mais o aspecto arqueológico do ambiente onde nós estamos, como ele foi encontrado e como seria também esse caminho herodiano que conduzia até o templo. Então, vamos comigo que eu tenho muita coisa para mostrar para você, tá bem? Vamos lá!
Muito bem, pessoal. Então, como eu prometi para vocês, eu estou aqui com meu amigo, Dr. Eyal Meron, professor de História aqui em Israel, professor de vários guias aqui, um acadêmico muito respeitado. E eu agradeço, Eyal, por estar conosco de novo. Olá, Rodrigo. É muito bom ter você aqui. Muito bom. Eyal, este lugar onde estamos aqui, eu já falei para o pessoal em casa que a piscina de Siloé é mencionada no Evangelho de João. Como esse lugar foi descoberto? Isso é muito interessante. Foi acidental. O que aconteceu foi que há cerca de 20 anos, talvez um pouco menos, havia um enorme cano de água que servia a velha cidade de Jerusalém. Ele estourou, quebrou. Por isso tiveram que repará-lo e começaram a cavar. E é óbvio o que aconteceu de imediato. Eles encontraram as ruínas destas escadas e pararam tudo, e começaram a escavar. E agora temos esta estreita faixa da escadaria que conduz à piscina, que se encontra bem atrás de nós neste momento. Olha, é interessante porque hoje muitos turistas vêm visitar aqui e as pessoas sempre fazem a mesma pergunta. Nós estamos apenas num canto da piscina de Siloé, só tem um pedaço escavado. Por que os arqueólogos não continuam escavando aqui para descobrir o resto do tanque de Siloé? Bem, em Jerusalém, diferentes partes da cidade pertencem como propriedade privada a vários institutos e pessoas. Neste caso, pertence a uma igreja cristã que tem um belo jardim aqui. Portanto, não há, na verdade, nenhuma boa razão para destruir o jardim e começar a cavar aqui. Talvez no futuro parte dele ou talvez todo ele seja escavado. Por agora, temos esta parte magnífica, que é realmente muito significativa para cada visitante. Com certeza, eu espero que consigam escavar no futuro, em breve, isso aqui. Agora, nós também sabemos que na época do Antigo Testamento já havia um reservatório de água aqui, não este, um outro, da época do rei Ezequias. Qual era o propósito do reservatório de água aqui na época de Ezequias e depois qual foi o propósito na época de Herodes do Segundo Templo? Temos aqui, segundo os arqueólogos, várias camadas, vários reservatórios, um em cima de outro. O que se vê aqui é provavelmente do tempo do rei Herodes o Grande. Mas abaixo há outros degraus dos Asmoneus. Sim, isso é por volta do ano 100 a.C. Portanto, ainda é o segundo período do templo. E abaixo disso, sabemos que existe outro reservatório, porque encontramos a barragem que contém a água. Portanto, há um reservatório que data do primeiro período do templo, como disse, acreditamos que seja da época de Ezequias. No tempo de Ezequias, era muito importante defender a cidade dos assírios e outros invasores. Portanto, se você construir uma parede, isso é bom, mas você precisa abastecer as pessoas com água. Agora existe uma fonte de água, e é a segunda nascente. Ficará a cerca de 500 metros ao norte, mas muito estreita. É um espaço limitado. Não pode servir 20 mil pessoas ou 15 mil pessoas. É preciso levar a água para outro lugar, onde as pessoas possam ter acesso. Assim, ele desviou as fontes das águas através do túnel e trouxe-as para esta área. Foi basicamente para o tempo do cerco, para o tempo da guerra do primeiro período do templo e no segundo período do templo. A principal razão pela qual temos essa piscina não é para a guerra. Nós acreditamos que ela serve como uma enorme piscina de purificação. E aqui é onde muitos e muitos peregrinos viriam durante o tempo de Herodes, Agripa, Jesus. Eles viriam aqui e mergulhariam na água e sairiam depois para subir ao templo. Este é um lugar de purificação. Eyal, mas nós temos também aqui em Israel um outro tanque de purificação muito famoso, que as pessoas leem no Evangelho, até confundem um com o outro, que é o tanque de Betesda. Onde ele ficava? Qual a relação de Betesda com Siloé? Bem, é claro, esta é a piscina de Siloé, e a de Betesda fica ao norte do templo. Portanto, estas são definitivamente duas grandes piscinas do segundo período do templo. Esta tem fases anteriores, a outra talvez, mas são de fato do segundo período do templo. E o reservatório de Betesda está localizado ao norte do templo, do lado de fora da cidade, mas muito perto do templo. E de acordo com os evangelhos, como todos sabemos, o evangelho de São João, temos duas histórias sobre essas duas piscinas. Aqui, a história é sobre a cura do cego, e lá, sobre a cura do corpo.
Agora, é interessante que ele faça essa menção, porque se você observar bem, depois você pode checar aí na sua casa, na Bíblia Sagrada, o Evangelho de João só registra 2 milagres de Jesus em Jerusalém, e ambos ocorrendo num Shabat. Num milagre ele cura o cego, está relacionado ao tanque de Siloé. No outro, ele cura um paralítico, está relacionado ao tanque de Betesda. Interessante que aqueles que mergulhavam para se purificar no tanque de Betesda eram pessoas marginalizadas em relação à sociedade, pessoas que por alguma razão não poderiam chegar ao templo, então iam o mais próximo que poderiam até o templo, como era o caso daquele aleijado. Agora veja bem, como eu falei no Evangelho de João, há 2 milagres de Jesus mencionados em Jerusalém. Um referente a um cego, outro referente a um coxo, um aleijado, um homem que não podia andar. Se você voltar nas páginas do Antigo Testamento, no livro de Samuel, é dito que quando Davi conquistou a cidade dos Jebuseus, num ponto de acesso próximo de onde nós estamos, o rei da cidade de Jebus, que depois viraria Jerusalém, declarou: Davi não entrará aqui porque os coxos e os cegos o expulsarão daqui. Por isso até criou-se um ditado que diria: os coxos e os cegos não morarão em Jerusalém. Curiosamente, séculos depois, Jesus, filho de Davi, vinha a Jerusalém e cura exatamente quem? Um coxo e um cego, um paralítico e um cego, para fazer uma contraposição àquela declaração, àquela fala do rei de Jebus séculos antes. Você percebe então, mais do que apenas contar uma história, o Evangelho também apresenta uma teologia da história. Agora, Eyal, como as pessoas saíam daqui para ir até o templo? Porque o templo não está tão perto, ele está no topo do monte. Qual era o acesso que as pessoas que mergulhavam aqui tinham para chegar até a esplanada do templo? O templo fica a quase meio quilômetro de nós. Por isso, imagina milhares de pessoas reunidas aqui mergulhando na água. Bastante barulho. Não como os pássaros pacíficos e tranquilos a cantar que estamos ouvindo à nossa volta. É um local movimentado, e depois milhares e talvez dezenas de milhares de pessoas começam a marchar para o norte, até o templo. É impossível deixá-los ir diretamente para as ruelas dentro da cidade. Então, o que eles fizeram foi construir uma rua enorme, uma rua muito larga que conduz os peregrinos diretamente ao templo. Deixe-me mostrar essa rua para você. Eu gostaria. Então, vamos com a gente? Bem, Rodrigo, é isso aqui. Esta é a rua que vem da piscina de Siloé, do sul até a área do templo. Isso aqui é muito interessante. Você fica imaginando as pessoas se purificavam lá na piscina de Siloé, no tanque de Siloé, e subiam aqui para apresentar suas ofertas, as suas orações, a sua adoração no templo. Agora, qual é a data dessa rua que nós estamos aqui? Eles chamam de caminho herodiano, mas seria de Herodes ou poderia ser de Pilatos? Quais são as evidências que apontam para a data dessa rua? Outras partes dessa estrada já foram descobertas nos anos 70. Portanto, no início, os estudiosos que escavaram ao longo dessa rua acreditavam que esta era, de fato, uma rua do templo do rei Herodes. Porque, na sua mente, o que quer que seja grande e impressionante deve ser herodiano. Ninguém mais construiu como Herodes. Ele foi o grande construtor de Jerusalém. Faz sentido, mas as escavações realizadas recentemente ao longo dessa rua, em diferentes partes, mostram que temos moedas abaixo do tempo de Pôncio Pilatos, por volta do ano 30 depois de Cristo, 40 anos antes da destruição do templo. É o fim do período do Segundo Templo. E talvez isso signifique que Pôncio Pilatos projetou e construiu esta rua. Isso é interessante dizer, e pode ser talvez até um pouco posterior também a Pilatos, porque as moedas de Pilatos continuaram sendo usadas na época de Herodes Agripa. De qualquer maneira, é algo que indica, a Agripa vem depois, porém Pilatos, nós temos aqui, era da época do Segundo Templo. Tecnicamente, é possível. É possível que tenha sido Agripa que construiu a rua, porque ele viveu depois do tempo de Pôncio Pilatos. No entanto, creio que não é. Acredito que seja do tempo de Pôncio Pilatos. E te digo por quê. Se esta rua foi construída, digamos, do ano 41 a 44 depois de Cristo,
Esse é o tempo de Agripa, neto do rei Herodes. Isso significa que eu esperaria encontrar debaixo da rua, debaixo do chão, moedas que são de depois do tempo de Pôncio Pilatos. Porque de Pôncio Pilatos a Agripa são cerca de 10 anos, ou menos do que isso. Mas, em geral, havia aqui moedas cunhadas depois disso. Onde estão essas moedas? Então, penso que as últimas moedas debaixo do chão são da época de Pilatos, o que significa que ele é provavelmente o responsável pela construção. Olha, de qualquer maneira, nós estamos colocando que é da época de Jesus. Jesus, então, subiu por aqui, pessoas subiram. Aí eu fico imaginando aquele cego que Jesus curou, porque ele certamente tinha que se apresentar diante do sacerdote para comprovar a sua cura. Você se lembra, quando Jesus curou um leproso, Jesus também disse ao leproso, olha, vá, apresente-se ao sacerdote, depois você vai ter a sua cura verificada. Então você pode imaginar a emoção que nós estamos tendo? Aquele cego de nascença lavou seus olhos lá na piscina de Siloé, subiu por onde nós estamos andando aqui e foi até ao templo. Quem sabe enxergando, feliz, alegre, ele e a sua família, pessoas que conviveram com pessoas que conheceram pessoalmente Jesus de Nazaré. Pilatos talvez andou por aqui, porque como turista ou como político turista, digamos assim, por que eu estou falando turista político? Porque Pilatos não morava em Jerusalém. Pilatos ficava em Cesareia Marítima. Pilatos só vinha a Jerusalém na época das festas religiosas, por isso que eu o chamei de turista político. Ele vinha aqui nas festas religiosas, passava por aqui. E você sabe, um político quando vai, ele quer andar para mostrar o caminho dele. Quem sabe Pilatos passou por aqui. Agora, de todos esses personagens, eu imagino o próprio Jesus subindo essas ruas aqui, pessoas subindo e descendo, já purificadas, outras descendo para se purificar, outras subindo. Em verdade, como já foi explicado no outro programa, a purificação só acontecia após o pôr do sol. Então a pessoa se mergulhava no tanque de purificação e depois do pôr do sol é que ela estava tecnicamente purificada. Eu estou dizendo isso porque há muitas pessoas que às vezes cometem uma imprecisão nisso e já chamam de purificado a pessoa imediatamente depois de sair da água. Então ela tinha um espaço até o pôr do sol. De qualquer maneira, você pode imaginar a quantidade enorme de pessoas visitando Jerusalém na época do Pentecostes, na época da Páscoa, na época do Sukkot, que era a festa das cabanas, e os peregrinos vindo aqui, subindo e descendo. Agora, em meio àquela multidão, Jesus talvez subiu aqui de maneira até anônima. E há uma teologia por detrás disso. Deus nem sempre mostra o seu poder de maneira gloriosa como no Sinai. Deus, às vezes, se esconde no meio da multidão. Deus, às vezes, é discreto. Agora, Eyal, eu sei que depois de Cristo tem uma história muito triste também envolvendo esse caminho dos peregrinos que nós estamos, porque quando os romanos destruíram o templo no ano 70, há algumas indicações arqueológicas que muitas pessoas de Jerusalém, para se esconder, vieram para baixo dessas pedras onde nós estamos. Você poderia falar um pouco a respeito disso? Este foi um testemunho trágico e muito impressionante dos últimos dias de Jerusalém, nos anos 70 depois de Cristo. A destruição de Jerusalém, como você mencionou, é muito difícil ver aqui, mas se olhar bem aqui, aí mesmo, veja, Nós temos aqui... esta é uma diferença bastante difícil. Como você pode ver, há aqui 2 buracos. Assim você pode obter algo dentro e retirar a pedra. E por baixo disso, talvez seja possível ver que há luz chegando lá. Há uma passagem subterrânea. Este é o canal de drenagem de Jerusalém, a principal drenagem de água. Pense nisto. Jerusalém está a ser reconstruída no período do Segundo Templo. Temos ruas pavimentadas com pedras, temos casas, o que interrompe totalmente o caminho natural da água durante o inverno. A chuva está caindo e não há maneira dela ser absorvida pelo solo. Portanto, o que se obtém é uma inundação de água. É preciso desviar para debaixo das ruas. É exatamente isso que acontece aqui. Aqui desce para o sul, não para a piscina de Siloé, mas para fora da cidade. Isso é bem impressionante. E lá embaixo dos canais subterrâneos, assim como este, há ainda mais. Os arqueólogos encontraram ruínas assustadoras dos últimos minutos de Jerusalém no ano 70 d.C., quando os romanos entraram na cidade e conquistaram Jerusalém.
milhares de pessoas foram para o subterrâneo, literalmente subterrâneo, e esconderam-se nos... Os romanos entraram na cidade, olharam à sua volta e viram que não havia gente suficiente. Quem lutou contra nós? Onde estão os guerreiros? Então eles compreenderam imediatamente que algo havia acontecido. Começaram a procurar os refugiados e os seus guerreiros, onde eles estão. E capturaram alguns dos prisioneiros e os interrogaram. Perguntaram, onde está o resto do povo? Eles acabaram dizendo, no subsolo. Então os romanos caminharam e bateram a porta. E sempre que notavam que havia algo oco abaixo, quebravam as pedras, abriam e retiravam os sobreviventes. E os matavam. Foi um massacre terrível. O que temos a partir daí? Quando os refugiados desceram, levaram com eles comida e água para alguns dias, até que conseguissem fugir da cidade. E nós encontramos esses jarros aqui embaixo. Para terminar o programa hoje, vou mostrar para você uma imagem artística do que nós vimos, para que você possa compreender o que foi esse caminho herodiano na época de Jesus. Então vem comigo. Bom, pessoal, apenas para terminar o nosso programa hoje de maneira didática, aqui eu tenho uma reconstrução artística de como seria o caminho herodiano, fazendo, é claro, uma mistura entre Jerusalém de hoje e a Jerusalém do passado. Então aqui você tem a piscina de Siloé, onde nós começamos esse programa, e o caminho herodiano. Como você vê, ele não tinha nenhum telhado, era céu aberto, não era como está hoje. Nós estamos aproximadamente por aqui, ó, nessa região aqui. E você tinha a ascensão até o Arco de Robinson, que você já viu em programas anteriores. É lógico, como eu falei, que aqui está uma combinação da Jerusalém do passado com a Jerusalém do presente. Então aqui você tem a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha. Mas na época de Jesus, aqui ficava o templo. Do lado de cá está o Monte das Oliveiras. Aqui o Arco de Robinson, onde nós mostramos no programa anterior, onde ficavam os vendilhões do templo, e o famoso Muro das Lamentações. E assim terminamos o programa Evidências de hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, mas continue ligadinho com a gente na nova série, que temos muito mais para mostrar para você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!